Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano de Miranda Rodrigues, sou advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Estou aqui para falar um pouco da medida provisória 927 de 2020, editada pelo governo no início da semana, no qual traz algumas possibilidades jurídicas, apesar das discussões da sua constitucionalidade, traz a possibilidade jurídica das empresas poderem antecipar férias, banco de horas e algumas outras medidas que, nesse momento de calamidade pública do Covid-19, traz uma, não digo uma tranquilidade, mas traz um dispositivo facultativo que as empresas poderão usar para diminuir um pouco o fluxo de despesas nesse momento tão complicado. Bom, a falta de produção é evidente, as empresas estão paradas, não estão produzindo e, de uma forma ou de outra, essa medida vai ajudar bastante, desde que seja bem feita, desde que saibam utilizá-la. Essa medida abrange alguns tipos de contrato, como seletista, o empregado rural, o empregado temporário, de contrato temporário, e o empregado doméstico. Bom, quais as medidas? A primeira das medidas que eu vou falar é do teletrabalho. O teletrabalho, como alguns já sabem, ou a maioria já sabe, é aquele trabalho de casa, onde as empresas deixam seus funcionários produzirem de casa, mediante a confiança e a produtividade, e o funcionário não tem a necessidade de estar presente na empresa, de comparecer à empresa, de cumprir um horário determinado na empresa. Então, trouxe a possibilidade de não precisar registrar esse teletrabalho e também ampliou a possibilidade de aplicá-lo tanto ao aprendiz como ao estagiário. Então, é uma medida interessante que vai poder ajudar bastante aí para aquelas empresas que já trabalham, principalmente serviços que já trabalham de casa. Quanto às férias. As férias, vem uma medida interessante quanto às férias, tanto individuais como coletivas. Por quê? Porque as férias individuais e coletivas, elas podem ser antecipadas, independentemente se o funcionário tem direito ao período, já fez jus ao período aquisitivo, tem direito a férias. Ou seja, o que é o período aquisitivo? É aquele período que o funcionário trabalha um ano para fazer jus a 30 dias de férias. Esse é o período aquisitivo, esse um ano trabalhado. Independentemente de ter um ano, se tem um mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 2 anos, férias vencidas ou não, a empresa poderá antecipar essas férias. Como? Ela tem que, lógico, avisar com 48 horas de antecedência, indicando o período aquisitivo, e ela poderá antecipar mais de um período aquisitivo, desde que seja formalizado tal fato. A priorização dessa antecipação de férias tem que priorizar o grupo de risco do Covid-19. Ou seja, se você tem vários funcionários do mesmo setor que estão no grupo, vários funcionários do mesmo setor, onde você quer aplicar a medida de férias, não para todos, mas para alguns, tem que priorizar aqueles que estão dentre as pessoas de medidas de risco do Covid-19, correto? Então, aqueles que têm um risco maior, que estão elencados lá, como o idoso, o acometido de doença pulmonar, eles têm que ser priorizados quanto ao uso dessas férias. Bom, 1/3, como que vai ficar? A empresa, tá bom, a empresa dá férias, mas terá que antecipar essas férias? Não precisará antecipar as férias. As férias poderá ser paga até o 5º dia útil subsequente ao início das férias. Ou seja, hoje é dia 28 de março de 2020. Se o funcionário entrar de férias dia 2 de abril, a empresa poderá pagar essas férias até o 5º dia útil do mês de maio, correto? Não precisando antecipar, fazer aquela antecipação de 2 dias antes do início do gozo das férias. Então, a empresa vai pagar como se o salário fosse ao final do 5º dia útil do mês subsequente.
Uma medida legal, importante, até porque não seria uma medida interessante se tivesse que antecipar, até porque a empresa teria que mexer no caixa logo agora que está tudo fechado. E 1/3, como que faz? Terá que pagar até o 5º dia útil também, subsequente? Não. Essa medida também foi interessante. 1/3 deverá ser pago até o final do ano, juntamente com a gratificação natalina. Ou seja, vai dar tempo aí, ao menos, de a empresa dar uma respirada antes de antecipar 1/3 para todos os funcionários. Correto? Essas férias não diferem em nada as férias coletivas, salvo que as férias coletivas necessitaria notificar o Ministério do Trabalho ou o sindicato da categoria para o início dessas férias coletivas. Não há essa necessidade da antecipação, da formalização junto ao Ministério do Trabalho e Emprego das férias coletivas. Não aplicará nenhuma nulidade. Mas é muito importante essa responsabilidade civil do funcionário, do empregador, ao conceder férias para um grupo de funcionários e não priorizar o grupo de risco do Covid-19, aqueles funcionários idosos, acometidos por doença pulmonar, entre outros exemplos. Bom, outra medida interessante foi o fundo de garantia. Por que o fundo de garantia foi uma medida interessante? Porque o fundo de garantia, as empresas poderão, o fundo de garantia do mês de maio, o mês de abril e maio, poderão ser pagos a partir de 7 de julho, parcelado em 6 parcelas. Ou seja, o fundo de garantia dos meses de abril, maio, março, abril e maio, aquele fundo de garantia que deveria com vencimento em abril, maio e junho, poderá iniciar o pagamento em 7 de julho, desde que faça o cadastro até 20/6. As empresas têm que optar por esse pagamento parcelado até o dia 20/6. Poderão pagar em 6 parcelas, sem juros, sem multa, sem correção. Pagarão o valor normal, sem juros, correção, a partir do mês 7, em 6 parcelas. Mas e se um empregado for demitido? Terá que pagar quando? Aí sim, antecipa-se essas parcelas, paga tudo na rescisão. Mas também sem juros e sem multa. Perfeito? Quanto ao abono anual. O abono anual equivale ao 13º do trabalhador seletista. O abono anual é o 13º do aposentado, da pessoa, do beneficiário de auxílio-doença, de auxílio-acidente. Esse beneficiário terá direito ao 13º, que seria o abono anual, que já será pago agora, 50% em abril e os outros 50% em maio. Então, não necessitando aguardar o final de ano para recebimento desse abono. Isso aí vai ajudar bastante aí os beneficiários, os pensionistas, para que eles possam, neste momento, usufruir de um valor a mais, num momento tão difícil, onde tudo está parado. Quanto aos feriados, os feriados também poderão ser antecipados, desde que informado com 48 horas de antecedência quais os feriados serão antecipados nesse momento de suspensão, nesse momento que está parada a empresa. Ou seja, aquele funcionário que está em casa, que não está trabalhando, que está perdendo, que a empresa não está usufruindo desse tempo de trabalho, a empresa poderá antecipar os feriados dele e futuramente ele trabalhará durante os feriados, certo? Como se tivesse já sido pago essas horas. O que a empresa tem que fazer? Antecipar, formalizando quais feriados com 48 horas de antecedência. Qual feriado não poderá ser incluído nessa antecipação? Os feriados religiosos. Os feriados religiosos dependem de acordo entre empresa e funcionário. Quanto à segurança do trabalho, também, os exames demissionais, os exames admissionais estão suspensos. Ou seja,
pelo prazo de 60 dias, estão suspensos. E os exames demissionais que foram feitos nos últimos 6 meses, ele poderá ser utilizado pelas empresas para aplicar a demissão, não necessitando fazê-lo posteriormente. Mas todos os exames deverão ser feitos 60 dias após o término dessa calamidade pública. Os treinamentos também de segurança do trabalho estão suspensos. Poderão ser feitos até 90 dias após o encerramento da calamidade pública. O banco de horas. O banco de horas é uma modalidade importantíssima, principalmente para aquelas empresas que trabalham muito com a sazonalidade. Ou seja, as empresas de facção, têxtil, que trabalham muito com a sazonalidade, as empresas de restaurantes, que em alguns momentos, alguns meses, tem uma produção, um comércio maior, uma durabilidade do comércio maior, restaurantes ficam mais abertos mais tarde em uma certa época. Então, esse tempo que o trabalhador está parado, que não tem como a empresa produzir, que ela está fechada, poderá ser utilizado por banco de horas. Poderá ser compensado futuramente pelo banco de horas. Como? Antecipação, mesma coisa. Formalização do banco de horas. Independe de acordo, é só formalizar esse banco de horas. Esse banco de horas poderá ser compensado, todas essas horas, os funcionários que ficaram parados, poderá ser compensado em até 18 meses. Ou seja, a empresa terá, após o término da calamidade pública, 18 meses para compensar todas essas horas, de todo esse período que o funcionário ficou parado. Isso aí é uma medida interessante, principalmente para aquelas empresas que vivem pagando horas extras em um período de sazonalidade maior. Isso vai acabar. As empresas poderão usufruir desse benefício futuramente. Os valores não sentirão agora, mas sentirá futuramente quando os trabalhos aumentarem e você não precisar pagar a mais por isso. Então, poderá também ser utilizado. E esse banco de horas também não poderá utilizar mais do que 2 horas. Ou seja, ele não pode passar de 2 horas de trabalho para compensá-lo, salvo aquelas funções autorizadas por lei, né? Aquelas autorizadas 12/36, por exemplo. E esse horário, então, um funcionário que trabalha 8 horas não poderá trabalhar mais de 10 horas para a compensação dessas horas. Então, essa é a importância dessa MP 927. São medidas importantes como o fundo de garantia, as férias, antecipação de férias, o banco de horas, entre algumas outras medidas que eu falei aqui, mas essas as mais importantes, que as empresas poderão conversar com seus contadores, com seus advogados, e iniciar uma formalização, iniciar uma diminuição dessa onerosidade excessiva que está trazendo essa calamidade pública e o Covid-19. Bom, espero ter ajudado, espero sim que essa informação chegue tanto às médias e pequenas empresas, né, que possuem, muitas delas não possuem assessoria jurídica, porque as grandes empresas possuem, com certeza já devem estar tomando essas medidas, e eu espero que chegue a todos os empresários, para que eles tomem essas medidas, aos funcionários, para que eles entendam o porquê das medidas desses empresários, que são medidas autorizadas pelo governo, e levar em consideração que é uma medida importante, né? Não vai resolver tudo, mas é uma medida que as empresas deverão sim utilizá-la e, se Deus quiser, consiga diminuir um pouco esse prejuízo, infelizmente, em face dessa calamidade pública que está acontecendo. Tá bom? Eu agradeço aí. Logo, logo mandaremos outros vídeos do trabalho da medida, a medida econômica para o autônomo. Espero também ajudar. Um grande abraço e tenha um bom dia.